pessoas do meu Brasil, eu sou a Daisy Rebeca e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gosto de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, seguissem o canal e não sei o que mais lá, gente. E no vídeo de hoje estarei fazendo a estreia aqui no canal de, sei lá, um quadro especial, onde vou estar fazendo quase que um doc, olha que chique, onde eu vou estar contando as origens, o desenvolvimento, ela lá no programa e como ela se lascou depois. E pra começar esse quadro, vou trazer ela, a dona do Halloween, ao menos lá na quarta temporada era dela. Ela, Sharon Needles. Sharon Needles, ou Aaron Cody, que nasceu em 28 de novembro de 1981, nasceu na cidade bem pequenininha de Newton, em Iowa. Gente, não dá nem pra imaginar que a Sharon Needles dela aí, sei lá, tão pra frentex. Olha a palavra, pra frentex. Já comecei errado. A Sharon Needles, ela fala que na cidade dela nunca tinha nada pra fazer. Era aquela coisa de ter que ficar em casa e ela se agarrava ao que tinha e o que ela podia, da qual ela se identificava, que era o horror. Então ela assistia muitos filmes de terror, ela assistia muitas séries, ela disse que fazia muitos contos também de horror desde a infância ali. Então ela via ali no horror como uma válvula de escape para um mundo assim mais sombrio, sabe? Quase com o inferno ali de Sharon Needles. E ela se sentia muito deslocada na escola, ela sofria muito bullying, ela chegava a apanhar, as pessoas totalmente afastavam. E isso também fazia a dificuldade dela com a relação aos pais, que ela sempre falava que contava aos pais tudo o que acontecia na escola e os pais nada faziam, porque os pais meio que concordavam com as pessoas que faziam bullying, sabe? Os pais estavam muito mais naquela energia de talvez querer que a Sharon Needles, no caso o Aaron, fosse uma pessoa muito mais ali tradicional, uma pessoa muito mais conservadora como as pessoas da sociedade. E isso causava uma grande revolta porque ele não se sentia muito essa questão de pertencimento, sabe? Meio que a filosofia de Sharon Needles ao longo de toda a vida dela sempre foi procurar pessoas para que ela não se sentisse só. A Sharon também fala que os diretores e professores da escola, que eram pessoas que deveriam estar ali do lado dela para estar ajudando, coordenando aquelas crianças e toda aquela violência que ela sofria, eles falavam sempre que, nossa, talvez o erro esteja em você, talvez você esteja destoando dessas pessoas. Tente se observar mais um pouco e veja o quão diferente você é em relação às outras pessoas. Então é óbvio que a primeira vez que ela tiver a autonomia da própria vida dela e ela conseguir fazer algo, ela ia abandonar o colégio. E foi dito e feito. Quando chegou ali, antes de concluir o high school, ela abandonou o colégio e ela simplesmente foi realmente morar nas ruas e nos clubs. E essa foi realmente a pior fase da vida dela, foi uma fase em que ela não via a luz no final do túnel, ela não via mais onde ela pudesse estar pisando, então ela simplesmente se jogou para as drogas, ela se jogou também no mundo da noite e até a procurar pessoas que nem gostassem de quem ela é, sabe? A Sharon Needles, ela chegou a se relacionar com grupos punk que eram ultra homofóbicos, então ela tinha que se reprimir muito, mas talvez naquele momento era a única forma de talvez uma sobrevivência dela, já que ela não tinha mais ninguém por ela, então ela se agarrava exatamente a essas pessoas que também não gostavam dela. Aos 15 anos de idade, a Sharon aí encontrou a primeira que seria a sua válvula de escape real para sua vida aí, que foi o mundo drag. Ela começou sendo drag bem cedo, aos 15 anos, fazendo shows aí na The Garden Night Club, fazendo ali uma matinê, sabe? De 15 anos, calma lá, gata, bora fazer umas matinê antes aí, que você não tem idade. Então ela tava sempre nessas matinês fazendo show, só que ela não conseguia se identificar ali com a cena, sabe? Eram queens, assim, que tinham um background muito mais como misses, eram queens muito mais, assim, polidas, muito mais, assim, normativas, digamos assim. Então a Sharon, ela não se sentia muito à vontade, muito pelo contrário. Ela se sentia totalmente deslocada, então aquele gatilho dela de não pertencer a lugar nenhum só ficava cada vez mais atiçando aí a cabeça dela. Então o amor era um inferno na vida da coitada e ela se afundava cada vez mais nas drogas.
E a Sharon, ela colecionava muitas passagens pela polícia, a polícia tava sempre ali no pé dela, então já tava uma situação totalmente insustentável, não tinha mais o que ela fazer ali na cidade dela, os pais não estavam mais por ela tava vivendo uma vida totalmente sem rumo, e até o que dava meio que uma certa alegria pra ela, que era a entrada dela como drag, era também ali uma coisa totalmente desconfortável por ela não conseguir se identificar com a cena local. Então, aos 23 anos, ela decide fugir e vai para a Pensilvânia, onde talvez ela vai encontrar o pertencimento que ela tanto procura. Liga o GPS da felicidade e manda as pessoas enfiar sua opinião no... Ao chegar na Pensilvânia, ela procurou então conhecer mais a cena ali, sabe? Ela foi em vários locais que tinha show de drags e ela também não conseguia se identificar. E a cena da Pensilvânia em si, ela era muito voltada para as misses, então mais um motivo ali para ela não estar totalmente encaixada. Até que ela recebeu então um convite para ir lá na boate Blue Moon, que quando ela chegou lá, ela começou a achar um pouco estranho, porque ela viu ali, nossa, naquela mesa ali só tem um monte de pedreiro, nessas outras aqui um monte de caminhoneiro. Onde é que eu tô? Até que ela percebeu, mais ou menos, que ali era um bar bem descolado em relação à sociedade ali, porque era um bar de crossdresser, sabe? Então, era uma coisa muito mais diferente ali a cabeça dela, mas ela viu ali um espaço que talvez ela conseguisse se reconhecer e se construir e talvez ser feliz. E conforme ela ia se apresentando ali, o bar ia lotando cada vez mais, porque as pessoas que não se identificavam tanto com a cena das pageants, das Miss e aqueles shows tão tradicionais, eles iam pra Blue Moon. Então virou meio que uma comoção e a cena ali começou a se fortificar, sabe? Ela começou a ter uma pauta fixa. As coisas na cabeça dela começaram a se organizar mais. Então ela tava aí vivendo pela primeira vez um céu em sua vida. E em 2008, ela já tava super introduzida na cena, ela já conhecia todo mundo ali, ela tava meio que feliz, realizada por finalmente estar fazendo amizades, pessoas que respeitavam ela e que entendessem o estilo dela e como ela é, sabe? Então, é muito legal. E ela tinha uma grande amiga chamada Veruca La Piranha, que foi quem apresentou Alaska Thunderfuck pra Sharon Needles. E foi meio que no Natal, sabe? Sabe, uma coisa bem de filme, bem de comédia romântica. E a identificação foi de cara. A Alaska nem era de lá, só que ela tinha família, ela tinha amigos. E por conta da Sharon Needles, ela foi ficando cada vez mais lá, o relacionamento delas estavam se fortificando. E elas criaram então um coletivo chamado House of Hunt aí, que era um coletivo totalmente diferente. E ainda mais em 2008, que as coisas eram tão assim dentro da caixinha, sabe? E a House of Hunt queria exatamente quebrar esta coisa bem certinha aí que a sociedade, o mundo drag colocava. E eles estavam totalmente abertos aí para pessoas, para tipo homens trans, mulheres trans, pessoas não binárias, qualquer pessoa que quisesse experimentar drag, quisesse performar no palco, o palco tava super aberto. E foi assim que foi fortalecendo ainda mais a cena ali, sabe? Sharon Needles, ela tava, nossa, super feliz, a Alaska também. Até que estreia o RuPaul's Drag Race. I love it! Quando a RuPaul's Drag Race estreou, os Estados Unidos, principalmente a cena drag, meio que parou, porque seria exatamente a volta de RuPaul como programa. A RuPaul, ela tinha ali um talk show, né? Então ela estaria retornando, e esse programa, ele estava com a premissa de ser algo assim bem inovador. É um concurso drag para a televisão. Já tinha vários outros concursos, mas nunca era nada assim, televisionado. Então toda a comunidade parou. E Sharon Needles, ela era realmente muito fã do mundo drag. E ela tava louca, quando ela viu ali o primeiro episódio, ela viu toda a primeira temporada, ela tava ensandecida, ela era realmente fã. Ela, inclusive, posteriormente, aí ela falou o quão louca ela era com o RuPaul's Drag Race. E ela meio que não queria tá se inscrevendo por medo, por saber que talvez ela não é o que a produção queria, não é o que eles querem. E isso justifica muito por conta, né, da infância e essa procura dela pelo pertencimento. Já a Alaska não, a Alaska desde o início ela tava ali sempre se inscrevendo. Todo ano a Alaska se inscrevia, toda. Oh amor, a Alaska é quase brasileira, todo ano experimentava. Até que na 4ª temporada ali, a Sharon resolveu fazer um vídeo só pra confirmar aquela coisa de que, eles certamente não vão me chamar porque não é o que eles querem.
Então a Sharon e a Alaska mandaram os seus vídeos de inscrição e foi aquela coisa. Até que as duas receberam a ligação, que já tava mais ou menos ali nas 50 pré-selecionadas. E elas ficaram, nossa, tipo, muito nervosas. Elas já estavam fazendo planos de ser, sei lá, o primeiro casal a participar do RuPaul's Drag Race. Então elas estavam assim, nossa, o mundo delas pararam. E elas só estavam na espera de que concretizasse tudo, que chamasse logo, que fosse elas ali no cast. E a seleção foi continuando, aí foi pra 25, depois 15, e elas juntas, até que chegou ao cast oficial. E a Sharon, ela recebeu o telefone, mas a Alaska não. Então a Sharon, inclusive, ela fala que uma das maiores dores da vida dela foi ela receber esta notícia de que ela estaria participando do RuPaul's Drag Race. Só que ela não se sentia bem pra estar comemorando ao lado de Alaska, porque ela sabe o quanto a Alaska queria, ela sabe que desde o início a Alaska tava ali tentando participar. Então, pra ela foi muito difícil, foi aquela coisa bem agridoce, ela tava tipo muito feliz, mas ela tinha que recuar. Então ela foi se reprimindo aquilo tudo, sabe? E isso, gente, é só o início de quão estranhas as coisas podem ficar futuramente. A Alaska, ela continuou, né, fazendo os shows normais dela, e a Sharon tava aí tendo a grande chance da vida dela. Quando ela chegou lá, a Sharon, ela já achava um grande milagre ela ter sido chamada. Porque se você for observar as 3 primeiras temporadas, eram drags assim que eram todas muito próximas no estilo, sabe? Tinha uma outra camp, tinha drags que estavam começando e não tinham polimento, mas eram todas muito voltadas para o universo. Não tinha tido uma Sharon Needles, porque a tendência do RuPaul's Drag Race era seguir exatamente algo cada vez mais fechado. Sharon Needles foi o primeiro ar de RuPaul's Drag Race abrindo a cabeça, que a gente via que aquele estilo era totalmente diferente. A gente via até pela reação das pessoas, sabe? A Fifi O'Hara, que era algo que tinha um background muito mais de old school, ela repelia aquele estilo da Sharon Needles, sabe? A Sharon Needles, ela não era totalmente bem-vinda, também não era totalmente escorraçada, mas tinha aquele ar de estranheza. Só que em compensação, as pessoas, o grande público, tava vendo mais ali algo do diferente. Porque a gente sabe que quem assiste o RuPaul's Drag Race, muitas vezes eles não conhecem a cena, sabe? E por exatamente ter uma imagem da cena muito mais estigmatizada em algo muito mais clássico, e muitas pessoas não conseguem identificar. Porque o show faz um recorte diferente, o show vai muito mais para uma linha de entretenimento, é um reality show, né? Então as pessoas querem algo mais diferenciado, e a Sharon Needles estava naquele momento. E tudo conspirava para que o RuPaul's Drag Race virasse exatamente esta página, sabe? A vitória de Sharon Needles foi algo totalmente esperado, mas inesperado, se a gente for analisar as temporadas anteriores. Tivemos ali a Bibi, tivemos a Tyra e tivemos a Rajan, que eram drags que iam pra linha clássica, a linha fashion, mas era algo totalmente distante do estranho, sabe? Do freak. E foi a situação, foi o momento. Mas voltando para Sharon Needles e Alaska, a situação delas estava cada vez mais caótica. Porque, gente, quando você não coloca ali na mesa, sabe, tudo que tá passando na sua cabeça, e você reprime, uma hora aquilo vai cobrar. E foi exatamente o que estava acontecendo. A Sharon Needles, por ela querer validar exatamente esse esforço, e principalmente por ela ter sido um destaque na temporada dela, e a Alaska pela frustração, não necessariamente uma inveja, sabe? Mas pela frustração pessoal, por ver aquilo tudo, ver o sonho dela sendo vivido por outra pessoa. E as coisas cada vez culminavam mais para um término. Elas estavam brigando muito e eram brigas realmente violentas. As pessoas falam, as pessoas muito próximas, que eram brigas de sair sangue, era briga delas machucarem, de uma ter que sair da casa e ficar esperando ali um tempo para que as coisas voltem ao normal. Então não estava fácil. E todo mundo achava que ia facilitar após a entrada da Alaska Thunderfuck aí na 5ª temporada, que foi o que aconteceu. Apesar da Alaska não ter vencido, ela se tornou aí um grande fenômeno, e as duas juntas aí tinham tudo para ser, nossa, aquele casal poderosíssimo que ia angariar muito dinheiro, porque elas duas saíram com uma ótima reputação das suas temporadas, né? A Sharon, ela foi a vencedora, e a Alaska foi um grande destaque, ela começou a trabalhar muito. Só que muito pelo contrário, com a fama veio também a questão da cocaína, e elas se afundaram muito na cocaína. A violência estava cada vez mais intensificada ali, as
as traições, como elas faziam turnês e muitas vezes turnês separadas. Era muito difícil, gente. Tornou uma situação que não dava mais. Aí a Alaska teve que sair de casa, ela foi pra um outro lugar. E, enfim, muita gente inclusive chora, muita gente até hoje é viúva desse casal. Mas, gente, pelo amor de Deus, não tem como sustentar esse relacionamento. Era muito difícil estar vivendo o caos que elas estavam ali, sabe? Submersas. Era algo muito difícil. Cada uma foi pra um canto, cada um aí ganhando seus dinheiros, seus milhões, mas a vida delas cada vez mais expostas. E Sharon Needles, principalmente, ela tava ganhando aí muitos capítulos, principalmente relacionados a racismo, relacionados a muitas piadas totalmente desnecessárias que ela fazia no presente e no passado. Várias fotos dela, inclusive, aí fazendo blackface, fotos delas com trajes totalmente nazistas caindo na rede e ela não se justificava, ficava aquilo por aquilo. Por mais que grande parte das pessoas que assistiam o programa não tinha acesso a essas coisas, de que era tipo de fóruns, né? Ainda não tava aquela coisa de viralizando em todos os lugares pra todo mundo ver. A Sharon, ela conseguia exatamente ter esse silêncio aí. Só que cada dia que passava, as pessoas cobravam mais um posicionamento dela. As pessoas iam nas redes sociais dela falar como é isso, como é isso, como é isso. E ela sempre desmentia, ela falava que a forma dela fazer humor não é para todos, que é uma coisa muito mais assim de argumentar, muito mais de questionar, muito mais de deixar as pessoas realmente enojadas. Ao final do vídeo eu vou dar mais ou menos aí o que eu acho em relacionado a isso. Eu tô primeiro explanando tudo pra gente ter aí um entendimento das coisas. Mas a Sharon, ela não facilitava até que ela foi fazer parte de um grande festival em Viena. E ao descer daquele avião, a primeira coisa que ela me fala: nossa, estou muito feliz por estar aqui na terra de Hitler. E assim, gente. E nossa, a primeira... Gente, chega muito close errado isso. E nossa, não tenho o que defender disso. Não se sabe, gente, que loucura é essa, sabe? Por mais que essa personagem aí, que ela tanto insiste, traga essas camadas totalmente desnecessárias, mas ela continuava e ela foi totalmente aí expulsa, sabe? O organizador do festival não queria mais que ela estivesse ali, então... Foi uma situação, mas ela continuava firme ali naqueles perdões. Era cada vez mais comum a Sharon Needles pedir perdão, mas as coisas tornavam novamente acontecer, até que chegou em uma situação que não tinha mais o que dar contorno. RuPaul's Drag Race foi crescendo muito, foi dando mais nome, muitas pessoas consumindo, muitas pessoas pesquisando. Então, as coisas que as queens estavam fazendo, elas já não estavam mais sendo tão fáceis de ocultar. A Sharon, ela tava com a fama ali já meio que já nas nuvens, sabe? Ela tava muito rica, ela lançou músicas, lançou álbuns e essas músicas eram muito elogiadas, as pessoas consumiam porque tinha uma produção legal, sabe? E a estética dela fazia com que tudo vendesse, então ela tinha muitos fãs. E uma delas era a Nessie, que era uma adolescente muito fã da Sharon Needles. E que ela era muito nova, muito jovem, então é muito mais fácil de ser deslumbrada tanto pela fama. E acaba que a pessoa ali que tem um grande poder, a Sharon Needles no caso, podia fazer dela ali o que queria. E era bem sobre isso, sabe? Ela inclusive divulgou aí uma nota em suas redes sociais, que essa nota toda hora era divulgada com mais detalhes, conforme ela ia lembrando. E ela falou coisas como... Abre aspas. Sharon Needles, ou Aaron Code, conhecida por vencer a 4ª temporada de RuPaul's Drag Race, era meu herói quando eu tinha entre 13 e 17 anos. Começamos a nos tornar amigos quando eu tinha 15 anos, e ela me deu algumas das experiências mais incríveis da minha vida. No entanto, ao longo dos anos, eu também tive que aceitar que ela é uma pessoa tóxica, manipuladora, predatória, racista e abusadora física e mental. Há anos que brigo comigo mesma porque ainda me preocupo com ele e quero me culpar por tudo que deu errado. Mas quando imagino que qualquer outra pessoa entre 15 e 17 anos que tenha tido o tipo de amizade que eu tive com um homem de 31 ou 33 anos, especialmente um como Aaron Code, me sinto doente. E entre outras palavras, ela fez uma nota que cada vez mais ia acrescentando e detalhadamente explicando tudo que Sharon Needles tinha feito a ela. Então, gente, isso caiu de uma forma na cabeça de Sharon Needles e dos fãs da comunidade drag toda,
que já não tinha mais como voltar e aceitar as desculpas tão facilmente como ela já estava acostumada, sabe? Tava uma situação totalmente insustentável, ao ponto de Aquaria, por exemplo, que é a filha dela, a filha drag, inclusive o Winner também, desde jovem também a Aquaria estava ao lado de Sharon Needles, só que a Aquaria não conhecia diretamente a Nessie, sabe? Então ela disse que se sentia muito por não poder estar ajudando a Nessie ali naquele momento, mas ela não tinha muito acesso a todas essas coisas que estavam acontecendo. Inclusive ela queria ir um tempo para que ela pensasse se aconteceu essas coisas com ela, sabe? Pensar mais minuciosamente se essas coisas eram acontecidas com ela. E a Aquaria simplesmente falou que não tinha mais como perdoar a Sharon Needles, exatamente por essa questão de excessos de desculpas e de ela retornando as coisas a fazer de novo e de novo e de novo. E inclusive a Aquaria deu um follow, ela não quer mais papo nenhum com a Sharon Needles. Então, gente, a única coisa que restou para a Sharon Needles foi desativar, sabe? Porque as desculpas dela já não tinham mais aquele peso. Então ela desativou as redes sociais dela. Voltou agora recentemente, já tá inclusive fazendo shows. Só que a grande parte das drags do programa não a seguem mais. Muitas deram follow, muitas inclusive já tinham também a fama da Sharon ser uma pessoa muito difícil de convivência entre elas. Muitas exigências, muita distância ali. Então, gente, Sharon hoje ela meio que volta para aquele ponto de partida dela do início, sabe? Aquela rebeldia, talvez causada pela falta de acolhimento, a falta de ter pessoas ao lado dela, criou meio que um monstro, sabe? Criou exatamente essa pessoa hoje que não tem mais um equilíbrio, uma pessoa que ainda bebe muito, ela se droga muito e faz esses danos com as pessoas. Eu, honestamente, acho uma pena. Acho a Sharon Needles uma artista muito foda, a arte dela é incrível, é uma artista é uma drag muito boa, gostava muito dela na temporada. Mas existem situações que são totalmente insustentáveis. A gente vive um momento em que o posicionamento do artista não é mais só através da sua arte, mas o que ele defende, como ele faz as coisas. Então, esse excesso de volume, de agressão, de violência que foi feito ao longo dessa carreira dela aí, torna uma situação em que fica difícil sustentar, difícil não cancelar a Sharon Needles. Não sei quais serão os próximos passos dela aí. Ela desativou, espero que ela tenha tido um momento para ela ir refletir, sentir mais ou menos as coisas que ela faz. Mas é muito difícil, gente. A Sharon, ela fez um dano. Eu tenho uma empatia ainda por conta de toda essa história que eu narrei, sabe, até aqui. A infância difícil, os abandonos, eram muitas coisas na cabeça dessa pessoa, sabe? Óbvio que ela precisaria de muito apoio, gente, pra estar saindo de um mundo totalmente sombrio, da qual ela entrou e da qual ela se permanece. Então, o que vemos de Sharon Needles hoje é todo esse final, esse desfecho em relação a ela, é uma consequência de tudo que ela sofreu. Ela é uma vítima, mas aí ela, ao invés de procurar uma forma dela se remediar e viver de uma forma melhor, ela tornou outras pessoas vítimas e ela mexeu com muitas coisas das quais são totalmente sensíveis. E esse foi o meu primeiro vídeo, esse vídeo especial aí falando da Sharon Needles. Gostaria que vocês pedissem aí nos comentários quem é que vocês querem que eu faça um vídeo falando aí, pra vocês conhecerem mais e tal. Comenta aí muito. E se vocês quiserem ajudar o canal a prosperar, o canal fica chiquíssimo, faça como essas belas pessoas aqui que ajudam e me mimam. E eu vou lamber, que eles sempre pedem, gente. Sempre pedem que eu lamba e eu vou lamber, ó. E nunca se esqueça, dignidade já!